importante a gente pensar numa coisa que as coisas mudam, né, Cissa? Eu não sei como foi que você conseguiu seu primeiro emprego. Mas, normalmente, a pessoa tende a achar que o jeito que ela conseguiu o último emprego, que às vezes faz 10 anos, né? Tem gente que tá 10 anos na mesma empresa. Ou então, vai pedir conselho para quem? Para os pais, né? Todo mundo ouve os pais, né? Então, o que o pai vai falar? Imprime seus currículos, manda lá na porta da empresa, né? Então, eu, pelo menos, eu vejo muito disso de pessoas que não procuram emprego. Esses dias eu vi uma blogueira super famosa. Não sei por que também, né? Que as pessoas vão perguntar pra blogueira, que provavelmente não procura emprego, mas ok. A pessoa perguntou assim, como é que eu faço pra conseguir emprego? Tô desempregada. E ela falou, imprime 100 currículos e sai de porta em porta entregando o seu currículo. Ela tentou, né? Ela deu ali um conselho talvez intuitivo, mas na prática não rola, então. Não, e aí eu me contorci ali lendo aquilo, mas falei, ok, é bom pra mim, pra eu perceber, porque é assim que a maioria das pessoas acha que é procurar emprego. Sim. Então, Cis, a gente começa então entendendo o que mudou. Então, antigamente era lá, então, antigamente funcionava, que você pode virar pra mim e falar, Carol, mas meu fulano conseguiu emprego assim, ok. E aí, em empresas de bairro, vamos pegar o supermercado do bairro, talvez ainda funcione assim, que ele vai ter uma vaga por ano ali, né? Então, ele junta os currículos e, enfim, não precisa de nada mais avançado. Mas como eu acho que você também, como eu, quer que os seus seguidores, as suas mentoradas, tenham vagas boas, né? Se em grandes empresas, se desenvolvam. A gente não tá falando de um empreguinho qualquer. A gente tá falando de vocês conseguirem os melhores empregos, né? E para você conseguir os melhores empregos hoje, tem que saber como é que os melhores recrutadores das melhores empresas estão fazendo para encontrar os talentos, né? Então, a maioria das empresas você pode até ir lá. Eu lembro que eu trabalhava na Latam, as pessoas enviavam o currículo do Brasil inteiro para ser comissário, né? E eram aqueles currículos lindos que, sabe, não tinha nem como recusar. Mas a gente não tinha como guardar, né? Era muito mais fácil eu perder aquele currículo ali do que ele num banco, né, da empresa ou... Sim. Enfim, nem por e-mail, porque e-mail você se perde também, né? Então a gente teve aí o avanço do currículo em papel para o e-mail, já começou um pouco melhor, já consegui organizar ali, né? Eu, como uma recrutadora desorganizada que sou, e falo mesmo, esse é meu ponto a desenvolver, tá? Porque ninguém é perfeito, eu odeio o currículo em papel. Né? Eu acho que nessa área, nessa era, eu não teria sobrevivido, porque eu perco mesmo. Então, eu adoro meu e-mail, os currículos no e-mail, meu banco de talentos, porque eu vou lá e cuido direitinho dos meus candidatos, né? Então, as pessoas veem as vagas, isso é óbvio, né? Como tem muito mais profissionais do que vagas hoje, dependendo do cenário, dependendo do setor, né? Tirando o TI e alguns específicos, mercados específicos aí, a grande maioria... tem muitos profissionais, você tá concorrendo com muita gente. Então, óbvio, né, Cissa, as empresas, elas podem escolher. Então, se eu posso escolher alguém, né, vamos supor assim, vou contratar um analista de logística. Eu fiz um filtro aqui e apareceu, só em São Paulo, 15 mil profissionais para mim. Vocês concordam que eu posso colocar mais um filtro para escolher apenas os melhores? Então, agora eu quero os analistas de logística com Excel avançado. Porque eu posso escolher. Então, eu vou colocar lá, analista de logística Excel avançado. E aí, começa aquele montão de pré-requisitos, né? E nem estou falando que é errado, não. Porque as empresas também, como avançaram, elas também utilizam muitos sistemas, muitas ferramentas, os idiomas. Então, o que acontece? A pessoa vê a vaga lá e ela se inscreve no desespero também, mesmo sem ter os pré-requisitos da vaga. Então, uma dica que já vai para vocês é se aplicarem para vagas que vocês tenham pelo menos 70% dos pré-requisitos. Tá? Anotou, gente? Anotou? Pega a vaga, faz uma leitura cuidadosa e avalia. Eu tenho 70% dos pré-requisitos dessa vaga, sim ou não? Adorei os 70%, porque não é 100. É 70. Gostei. Então as pessoas acham que pode sair se candidatando e que só, vai que cola. Eu já fiz isso alguma vez. Não adianta, também, né? É simplesmente assim... não adianta. Você vai estar ali criando expectativa, até dedicando um tempo, uma energia para uma coisa que não tem muita possibilidade de sucesso. Então é melhor evitar, né? Às vezes fazendo teste, um montão de coisa para não dar em nada, né? Se eu for olhar hoje, tá? O LinkedIn, o currículo e fizer uma entrevista com vocês, vai estar tudo 10? Né? Que nota você se daria hoje pro seu conjunto currículo, entrevista e LinkedIn? De 0 a 10. Então não vai reclamar da pandemia, do sistema, do que for, quando tiver 10, tá? Porque eu sempre falo que a gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Cuidar muito bem desses 3 pilares. Isso tá nas nossas mãos. E eu posso colocar até mais um pilar? A gente colocou currículo de 0 a 10, LinkedIn de 0 a 10,
a performance numa entrevista de 0 a 10, eu botaria um quarto pilar, que são seus relacionamentos profissionais, né? As pessoas do seu último emprego são vínculos interessantes para você. Você não tem que ser melhor amiga de ninguém, mas se você conseguiu sair bem relacionada, com as portas abertas, se um dia você precisar de uma recomendação, de uma indicação, de uma troca de favores honesta e gentil, você vai poder contar com essas pessoas. A análise da Carol é muito boa. É isso aí. Primeiro a gente avalia como a gente tá e depois a gente reclama dos fatores externos, né? E é isso, gente. O tanto de gente, Cissa, que tem uma formação, que é super estudioso. As suas meninas todas são, né? Super estudiosos, que correm atrás, que aprendem. Mas às vezes ficam de fora porque o seu concorrente, que nem é tão bom assim, faz um melhor networking, cuida melhor do currículo, tem um LinkedIn mais impressionador, né? Isso. Então, ó. E eu confio muito, Carol, que esse tipo de conhecimento que a gente tem que ter tá contabilizado nas horas de trabalho mesmo, né? Não é o meu caso, mas se eu trabalhasse no mundo corporativo, eu ia colocar ali na minha semana um compromisso pra eu olhar o meu LinkedIn, atualizar, ver como é que tá, talvez escrever alguma coisa, me posicionar em algum assunto, contabilizado em horas de trabalho. É isso, não tem nada mais importante do que isso, na verdade, Super, né? Porque é a sua identidade profissional. Isso. Né? O seu nome vale muito. Exatamente. Exatamente. Quando a gente fala de marca pessoal, gente, e olha que bom, isso não é ruim não, gente. Antigamente não tinha isso, não. Antigamente, se você quisesse serviço, você ia ter que fazer realmente aqueles cafés, ir nos eventos, estar nos melhores lugares. Hoje, você está no LinkedIn, você consegue conhecer pessoas. Exatamente. Né? Qual que é esse jeito certo, então, que a gente falou muito do jeito errado? Boa, vamos pro jeito certo. Pensando que nem todas as vagas são divulgadas, os recrutadores, eles buscam, principalmente no LinkedIn, tá? Não só no LinkedIn, mas pra mim é a melhor ferramenta de busca ativa hoje. Tanto pra eu olhar aquelas vagas que eu não posso divulgar, tanto quanto, Cissa, tem gestores que viram pra mim e falam, Carol, semana que vem eu preciso de estar entrevistando candidato. Eu vou ter que fazer busca ativa, vou ter que abordar, vou ter que, sabe? E o LinkedIn é o melhor lugar pra isso. Então, eu faço as buscas lá, encontro o candidato, mando mensagem e marco entrevistas. Meu processo foi muito mais rápido. Aí que você falou, nesse processo, a primeira coisa é você realmente ter o seu perfil 100% atualizado, com todas as informações relevantes, para Carol, que é recrutadora, fazer os filtros dela e você ser uma pessoa em potencial para ela entrevistar. Então, essa é a primeiríssima coisa, e eu tenho certeza que muita gente já falha aí, né? Mas tudo bem, essa é a primeira coisa. Gostei. Exato, porque senão você tá invisível, né? Pois é. Então, eu posso estar neste momento procurando um profissional como você, mas se você não colocou as palavras-chave certas, se você não preencheu o seu LinkedIn da forma certa, você está invisível. Carol, vamos falar de palavra-chave? O que é isso? Vamos lá, eu quero saber se o meu LinkedIn tá legal e as palavras-chave são uma parte essencial do meu LinkedIn. O que é isso e como que eu uso a meu favor? Muito bom. Então, ó, os passos, eu vou falar de 4 passos, vou tentar ser bem sucinta aqui. Eu falo que eu tenho até que treinar mais os Reels, né? Porque às vezes 15 segundos. Né? Mas vamos lá. O jeito certo, então, gente. Primeiro, ter um objetivo, tá? Nada de ficar tirando pra tudo quanto é lado, qualquer vaga, eu tô desesperado, aceito qualquer coisa. As empresas são muito especialistas hoje. Então, elas querem profissionais que, primeiro, saibam o que eles querem da carreira. Não é mais esse objetivo à disposição da empresa morreu. Não é mais a empresa que tem que decidir para que vaga que ela vai te mandar, e sim você que tem que ter um objetivo, tá? Sei que quem é da Cissa aí sabe muito bem o que é isso. É escolher uma carreira e falar, quero isso para mim. Exatamente. Quem quer tudo não consegue nada. Isso é padrão para todas as jornadas. Então, a primeira coisa é saber o tipo de vaga que você quer e deixar isso claro, né, na sua página. Isso. Igual Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei pra onde eu vou, qualquer caminho serve, e qualquer caminho não é legal, tá? Não rola. Então, o primeiro passo é ter um objetivo. Para isso, tem que fazer um processo de autoconhecimento. Posso te interromper rapidinho? Muitas das coisas funcionam se você se colocar no lugar da recrutadora. Então, finge que você é uma recrutadora e tem dois potenciais entrevistados ali para você decidir, 2 candidatos. Um deles tem interesse explícito em trabalhar naquela área que você está recrutando e o outro fala assim, qualquer área serve. Qual dos dois você vai preferir? Né? Você vai querer uma pessoa que...
Uma pessoa que fala que qualquer área serve, ela provavelmente não tem o mesmo nível de ambição, de autoconhecimento, de estratégia de carreira para a vida dela. Então é óbvio que você vai para a pessoa que claramente sabe o que quer. Quando a gente se coloca na cabeça de quem está escolhendo, muita coisa já vai ficando mais fácil, né? Mas desculpa te interromper, fechei parênteses. Sim, esse é um ponto super importante. O outro, Cissa, na estratégia de buscar um emprego, é que você consegue customizar aquele seu perfil, aquele seu currículo, aquele seu LinkedIn, ou até os perfis dos sites que você tem, de acordo com aquela vaga que você está buscando, justamente para você ser encontrado para aquela vaga, tá? Boa. Então, esse é um ponto, né, Cissa? Eu sempre falo, eu poderia contratar uma mentora de carreira que é especialista em liderança, ou que é especialista em, sei lá, burnout, produtividade, recolocação, ou a Cissa que ajuda você a se encontrar aí. Você vai naquela que vai te ajudar a resolver seu problema. Assim como quando você vai no médico, você tá com uma dor de barriga, você não vai no neuro, você vai no gastro. Então, nós queremos aquela pessoa que vai resolver nossos problemas da melhor forma. E normalmente essa pessoa, ela é a especialista da área, tá? Então tenha um objetivo, tá? Um objetivo claro aí do que você quer, esse é o primeiro passo. Tendo esse objetivo em mente, então tá bom, eu sou da área de logística e quero ir para a área de RH. Apesar de não ter experiência, eu vou deixar o meu currículo e o meu LinkedIn totalmente voltado para a área de RH, porque é meu objetivo, né? Então você vai colocar o seu título, o seu objetivo totalmente voltado para a área de RH e vem as palavras-chave. As palavras-chave, gente, são aqueles filtros que eu contei que o recrutador digita para encontrar o profissional certo, né? Perfeito. Então, nada mais são do que ferramentas, metodologias e palavras usuais ali da área, tá? Você pode dar alguns exemplos pra gente, só pra pessoa entender que não é nada de outro mundo, porque eu recebo perguntas. Lembra aquela aula que você deu lá para as minhas alunas? Algumas têm essa dúvida da palavra-chave como se fosse uma coisa mais complexa do que de fato é. Sabe? Você consegue trazer alguns exemplos pra gente? Super. Vamos pegar então, sei lá, na lista de logística, que é um cargo bem comum, assim. O que normalmente costuma ser pedido? Experiência com fretes. Frete já vira uma palavra-chave. Boa. Conhecimento em SAP, que é um RP, um sistema usual da empresa. Então, vou colocar lá, SAP é uma palavra-chave. Preciso de alguém com Excel avançado. Excel avançado vira uma palavra-chave. Metodologias da área. Então, eu preciso de alguém que conheça Lean. Lean vira uma palavra-chave. Tá, a graduação da pessoa pode ser, por exemplo, administração, economia. Isso é palavra-chave também? Também é um filtro, né? Quando o recrutador vai buscar lá, ele vai fazer um filtro. Então eu quero alguém... vamos supor quando vocês estão planejando uma viagem. Tá? Vocês vão entender o que eu falo. Você vai colocar lá o destino, quantos dias você vai ficar, quantas pessoas vão com você, se você quer que tenha piscina, ou que tenha banheiro, ou que tenha vista pro mar, sei lá. Perfeito. Você vai colocar seus filtros, porque senão vai aparecer todas, né? Vamos supor que você quer ficar em São Paulo, que mais tem aqui hotel. Né? Então você vai filtrar lá o quanto você pode pagar. Perfeito. Então você vai filtrar lá e aí vai aparecer só aqueles hotéis que estão mais dentro do que você está buscando, certo? Muito bom. Com o recrutador é a mesma coisa. Então ele vai lá procurar o que precisa. Então eu preciso de alguém formado em administração, logística, que tenha tantos anos de experiência, que venha do segmento tal, que tenha Excel, que tenha PowerPoint, que tenha SAP. E aí vai aparecer aquela seleção. Então de 30 mil que tinha ali para mim, começa a aparecer 200. Boa. E aí eu consigo, desses 200, tirar aqueles que vão para uma entrevista, que eu vou avaliar e etc. Muito bom, entendi, perfeito. É uma base de dados que tem todos os filtros necessários, então você, na hora de escrever o seu LinkedIn, você não vai escrever pensando se está bonito ou não, você vai escrever pensando se está filtrável ou não. É basicamente isso. A Bi perguntou em quais campos vão essas palavras-chave? Em todos. Por exemplo, lá em cima tem a palavra mais importante de todos, mas lá embaixo que tem as certificações, os cursos, as línguas, né? Então, é como se fosse na página inteira. É isso, Carol? Isso mesmo. Principalmente no título e nas experiências e no resumo, mas em tudo. Só que elas não vão soltas, tá? Você vai contando das suas experiências e naturalmente elas aparecem. E vai escrevendo. Perfeito. Perfeito. Tá bom, gostei. Então, palavras-chave são importantes para você ser encontrado nessas buscas, principalmente das vagas que não são divulgadas, tá? E aí o networking, né, Cissa, que você falou também, vem como terceira parte. Achei bem legal isso que você falou, né? Porque esses dias eu recebi uma mensagem assim: Carol, me pediram referências
Só que eu não falo com mais ninguém da empresa que eu saí, Pois é. né? E aí, poxa, das empresas que eu saí, não era nem de uma, tipo, saí, cortei relações total, não falo mais com ninguém. E aí, no momento desse, que as empresas pedem sim referências, Eu costumo falar que, inclusive, bons relacionamentos profissionais valem como estratégia de estabilidade. Porque, assim, eu sei que hoje, se eu decidisse voltar para o corporativo, eu ia fazer 10 ligações e eu teria, assim, 10 pessoas a meu favor. Se existissem alguma vaga entre essas 10 pessoas, eu tenho certeza que elas confiariam em mim, na minha capacidade, na minha personalidade, né, como profissional. E em um mundo que é tão instável, porque é mesmo, até do melhor emprego do mundo, você pode passar por um revés e perder aquela oportunidade. Os relacionamentos que a gente vai criando garantem pra gente que boas oportunidades, né, estão, enfim, logo ali. Faz muita diferença. exato, no próprio LinkedIn, né? A gente tem as conexões de primeiro grau, que são aquelas pessoas que Isso. são as minhas amigas. Aí eu tenho. Vamos pegar o exemplo do teu irmão. Você passou a ser minha conexão de primeiro grau, conheço a Cissa me conhece. E aí, o irmão dela, não conhecia o irmão dela, uma conexão de segundo grau. Irmão da Cissa. Ela Exatamente. pegou, me indicou, virou um cliente, segundo grau. Vamos pegar assim, um amigo do seu irmão. Já é uma Sim. conexão de terceiro grau. Eu jamais conheceria, de repente, o amigo do irmão da Cissa, né? Um exemplo, se a Cissa não conhecesse a Cissa. No Perfeito. LinkedIn, gente, é a mesma Uma coisa. teia, né? É uma teia mesmo. Mas isso existe no LinkedIn, Cissa. Eu não sei se você Boa. sabe disso, mas tem muitos perfis que eu não posso nem ver, nem acessar, porque são muito distantes de conexões comigo. Então, quando você entra no LinkedIn e você tem 20 conexões, você também tá meio que invisível. Você tá restrito demais, né? Porque muitos perfis não conseguem te encontrar, ou você vai aparecer Isso. pouco. É outra coisa que eu acho que tem muitas pessoas ainda com a cabeça muito retrógrada, de que é errado, de que é desonesto a gente valorizar os relacionamentos. E, gente, a gente não tá falando aqui de que ser bem relacionado é mais importante do que a sua capacidade técnica, não é isso. Eu tô considerando que, tecnicamente, todo mundo aqui é muito bom. E você tá competindo com outros candidatos que, tecnicamente, também são muito bons. Então, dado que somos bons profissionais, precisamos também de bons relacionamentos para que a gente consiga abrir as portas, né? Então, não tem nada de errado no aspecto social ser relevante na nossa busca de emprego, se na verdade o aspecto social é o aspecto mais importante em todas as áreas da nossa vida. O seu cérebro é simplesmente social. A maior característica do cérebro humano é que ele funciona em rede, em pessoas, o dia todo. Inclusive, Carol, uma curiosidade, tem várias áreas do nosso cérebro que elas desligam quando a gente não tá usando. Normal. Por exemplo, eu não tô usando minha perna agora, né? Eu tô sentadinha. Então, a parte motora do meu corpo não tá tão ativa. Ela tá adormecida porque eu tô parada. Se eu sair correndo, a parte motora vai acender. Por outro lado, a área do cérebro que representa os nossos vínculos sociais, ela é chamada de rede default, porque ela tá sempre ligada. Sempre. Não tem um momento da minha vida, dormindo ou acordada, que eu consiga me livrar desse pensamento social. Então, por que será que na hora de procurar um emprego, isso não seria relevante para mim? Claro que é. Não adianta ir contra o funcionamento da nossa biologia. É importante manter esses vínculos. De novo, não precisa ser melhor amiga de ninguém, mas ser educada, ser gentil, ter curiosidade genuína sobre as pessoas, para você poder contar com elas e elas com você também, né? Exatamente, Cissa. E é isso, assim, não é você conviver com pessoas que você não... sei lá, de repente tem um profissional que você trabalhou que você Não curtia. não bate por princípios. Não, você não vai forçar nada. Mas, gente, estar aberto a se relacionar é muito importante. Esses dias apareceu uma seguidora também que falou assim: Carol, eu quero deixar eu não quero usar o LinkedIn. Não tem outro jeito de conseguir sem o LinkedIn, não, porque, eu sou uma pessoa muito na minha, eu sou reservada, ela usou essa palavra, eu sou muito reservada e eu não gosto que ninguém saiba da minha vida. Aí eu falei, poxa, você tá perdendo tantas oportunidades por isso. Aí eu falei pra ela sobre a opinião dos outros. Não é por conta da opinião dos outros. Aí depois a gente foi conversando e no final das contas né? A gente tem medo de parecer interesseiro, tem medo da pessoa olhar o nosso LinkedIn e não gostar, ou olhar o nosso LinkedIn e copiar, ou olhar o nosso LinkedIn e, poxa, aquela pessoa tá desempregada, ter vergonha de falar que tá desempregado. Então eu acho que a gente perde muita energia pensando, se preocupando com o que os outros vão pensar, né? Quando a gente podia estar ali se relacionando, tendo retorno desses relacionamentos, né? Perfeito.
é uma troca, né? Eu não vou É uma me relacionar troca. com a Cissa se a Cissa não quiser se relacionar comigo. E é Exatamente. isso. Exatamente. E se um dia você pediu ajuda, no outro dia você vai ajudar e vice-versa. E é importante levar isso com alguma naturalidade na vida real e também ali no LinkedIn. Né? Tem muita gente que tem muita vergonha de abordar uma pessoa no LinkedIn, por exemplo, sendo que o LinkedIn foi feito para isso. Eu acho que você não deveria abordar uma pessoa no Facebook pessoal delas, né? Se for um contato profissional. Por favor, não mande um WhatsApp para uma pessoa que não te deu o WhatsApp dela. Mas o LinkedIn é feito para isso, para favorecer relações profissionais. Então é importante a gente usar, né? A gente não ter tanto tabu em relação a isso. Exato. Inclusive, contar para as pessoas que você está procurando emprego, né? Um exemplo bem rápido de networking que eu sempre dou, mas é que para mim eu acho que é o mais incrível que aconteceu na minha vida, foi uma vez que eu comecei a trabalhar numa empresa e consegui indicar uma amiga minha. Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, eles abriram uma vaga de recrutadora na Argentina, Buenos Aires. E quando que eu ia imaginar que eu ia conseguir indicar uma amiga para trabalhar em Buenos Aires? Pois é. Mas ela tinha voltado para lá, para morar lá, eu tinha começado nessa empresa e surgiu uma vaga exatamente em Buenos Aires. E, gente, eu indiquei ela, sabe? Claro, então, claro. só que eu jamais teria feito isso, Cissa, se eu não soubesse que ela tava procurando emprego. E ela podia Exato. pensar, pra que eu vou contar pra ela? Ela tá lá em São Paulo, né? Não tem nem como me ajudar. E foi de eu conhecer, né, que ela tava procurando emprego que eu consegui indicá-la. Perfeito. E você não indicaria ela se você não confiasse na capacidade dela de performar no trabalho. Então não é que o relacionamento da sua amiga salvou, foi o único ponto suficiente da carreira dela. Não, foi um catalisador essencial, né? Exato, com certeza. Mas um fato importante que antecedeu foi ela me contar. Um outro caso também, teve um dia que eu mandei mensagem pra minha amiga, olha, abriu uma vaga aqui de analista de recrutadora sênior. Tem alguém pra indicar? Ela virou pra mim e falou assim, pode ser eu? Aí eu falei assim, nossa, fulana, mas eu achei que você tava super bem aí na sua empresa. Ela, não tô, quero sair daqui. E eu falei, poxa, eu jamais saberia. E talvez eu nem indicasse. E ela entrou, as duas entraram na empresa, né? Legal. As duas eu indiquei. Jamais entraria, jamais teria tido conhecimento se não contasse. Então, gente, primeiro passo, conte para as pessoas. É por isso que eu indico que coloque no Open to Work lá no LinkedIn. Para quem não sabe, gente, ó, essa live vai ficar extensa, né? Então não vai dar para falar. Então corre lá no meu perfil que tem post sobre Tem muita coisa. Tem meu programa, até meia-noite vocês conseguem entrar clicando no link da bio. Então, eu gosto do Open to Work. Tem gente que não gosta, né? Porque aqui fica verdinho, fica estou procurando emprego. O que eu não aconselho, escrever estou em busca de emprego, estou em busca de educação, que isso é o ó, né? Essa é uma das gafas aí dos micos de quem tá procurando. Mas o Open to Work, gente, ele serve muito mais para avisar a tua rede. Vamos supor que você saiu de uma empresa e ninguém sabe. Às vezes seus amigos, as pessoas que trabalham com você, não sabem. Então, quando vê o Open to Work, eu já vi muito acontecer com meus alunos. Já liga, né? Nossa, Carol, ativei o Open to Work e fulano e ciclano que trabalhou comigo lá no passado me pediu meu currículo para mandar na empresa que eles estão. Legal. Então, eu acho importante essa parte de você falar sobre o seu momento, também tem que ter cuidado de como que você fala, né? Então, uma coisa é você falar, então... É aquela coisa, eu tô procurando, porque na última empresa eu briguei com meu chefe, eu tô meio perdida, não sei o que eu quero da minha vida. Não é assim pra falar que tá desempregada, não. É pra falar com assertividade, com entusiasmo, da vaga que você tá buscando, dos seus planos, dos seus objetivos, se orgulhar do momento que você tá. É importante você bancar a sua história e falar isso com força, né? Exato, claro. Focar muito nas suas conquistas do que no que não tá indo bem, né? Isso pra nossa vida, né, Cissa? Exatamente.